Voltamos então aqui para o Estúdio VX para agora começar um painel sobre finanças sustentáveis. Bom, esse painel foi bastante esperado, espero que tenham muitos comentários aqui, espero que vocês lembrem de postar que estão assistindo o evento aí no Instagram, marcar a VX, marcar os palestrantes. É uma satisfação ter todos vocês aqui de novo. Eu gostei dessa entrada aqui, o ângulo de câmera que pegou todas as luzes. Eu não tinha notado o tanto de luz que tinha aqui em cima, você viu? Meu Deus! Esse estúdio está muito chique. A gente vai falar agora uma questão bastante relevante, onde a gente toca a parte do financiamento e os produtos voltados à sustentabilidade. A gente tem um time de campeões aqui que está entrando agora, assim que a produção já colocar ele na tela. Bom, todos na tela conosco. Gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui com a gente. Rodrigo, que faz as honras. É uma satisfação imensa, eu estou vendo aqui conosco quem aceitou gentilmente o convite para moderar esse painel, a doutora Marina Cristina Georgiev, ou mundialmente famosa, nossa querida Kika. Kika, obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez e por aceitar o desafio de conduzir esse painel. Eu estou vendo vários rostos familiares aqui. Quem mais que a gente tem, Amanda? Bom, a gente está também com o Alexandre Rangel, da CVM. Ele esteve conosco no último evento. Muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite, Alexandre. Estamos com a Beatriz. É a minha vez, a gente combinou de fazer um cada um. Ah, é verdade. Não, agora eu chamo a Beatriz. A Beatriz foi instrumental quando a gente fez o evento de ESG. Foi uma das primeiras pessoas que a gente aproveitou para bater um papo, para ensinar um pouco para a gente. E agora, na ocasião, acho que quem participou foi a colega, que era a Marta, e agora a gente tem a satisfação de ter a Beatriz conosco aqui no evento. Obrigado, Beatriz. Sim, e mais um integrante do nosso evento de ESG, o Fábio Perovic, que já participou de várias ações da VX. Muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite novamente, Fábio. Vocês estão abusando do Fábio, né? Agora, toda vez que a gente fala de ESG, de investimento, você vai atrás do Fábio. Eu falo assim, falou investimentos, finanças sustentáveis, eu falo, chama o Fábio. Já participou do Coral Podcast, já teve vários eventos conosco. Muito obrigada, Fábio. Já participou de um Fica na Sua também. E falando em Fábio, a gente tem a satisfação de ter aqui o Fábio Klein. Fábio Klein foi meu colega de faculdade na Fundação Getúlio Vargas, no curso de Administração Pública. O Fábio, ao contrário de mim, deu certo na vida. Hoje ele é consultor sênior econômico na Tendências Consultoria, está sempre na Globo News. Agora ele está no auge da carreira de qualquer consultor que está no evento da VX. Parabéns, Fábio. Venceu na vida, está aqui conosco. Fábio, muito obrigada pelo convite também. Conversei com o Fábio esses dias, mas então, para a gente começar logo a conversar sobre o que interessa, passo a palavra para você, Kika. Muito obrigada por estar aqui conosco e estar contigo. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar dos eventos da VX. Eu sou suspeita, sou fã, né? Acho que é um fórum super construtivo, adequado, com bastante diversidade, para a gente promover uma troca, né, muito rica, estabelecer diálogo, esclarecer dúvidas e, por que não, sair daqui com algumas sementinhas plantadas, né, para ideias futuras e também para a gente até conduzir algumas provocações que eu acho sempre mais que saudável, ainda mais quando a gente está falando de ESG. A gente está num momento, né, extremamente aquecido em relação a essa discussão, né, muito também impulsionado em relação ao Covid, uma vez que até pelo último estudo, né, do Fórum Econômico Mundial, entre os 10 fatores de crise que a gente pode esperar para as próximas décadas, 7 têm natureza ou ambiental, sanitária ou social. Né? Então, o tema ele é mais do que urgente, ele é mais do que um modismo, e tem várias frentes em discussões, né? Desde taxonomias, greenwashing, papel do poder público, papel do regulador, né? O capitalismo de stakeholders. Então, acho que para a gente aproveitar essa massa crítica incrível que está aqui na minha frente, eu já vou começar a fazer as perguntas, introduzir alguns temas para a gente ter um bate-papo hoje que eu espero que seja bem construtivo. Uma das discussões que a gente tem acompanhado muito, eu acho que ela ficou ainda mais intensificada agora, até em razão da COP26, em que tem muitas discussões sobre questões econômicas e financeiras, né, mecanismos de incentivo. Existe uma expectativa, né, de que a gente volte aí com algumas questões um pouco mais esclarecidas, seja em termos de estabelecimento de mercados, ou senão como é que a gente vai fazer o fluxo,
né, aí dos bilhões de dólares, ou porque senão trilhões que são necessários para o mundo conseguir dar conta para incrementar esses investimentos em projetos mais sustentáveis. Acho que um dos grandes pontos como é que a gente vai viabilizar isso, né? Hoje existe um protagonismo muito grande por conta dos agentes de mercado mesmo, privados, mas a gente tem visto fora mesmo do país uma série de regulamentações, ou seja, o governo também atuando de uma forma, né, bastante intensa para conseguir direcionar e induzir também alguns mecanismos, né? Eu acho que vide União Europeia com o seu pacote de medidas relacionadas ao Green Deal. Quando a gente olha até aqui no Brasil, as últimas resoluções do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional voltadas à gestão de risco socioambiental, reporte e também financiamento sustentável. E aí eu queria ouvir a opinião do Fábio Klein a respeito, porque na economia clássica, nas questões climáticas ambientais, elas são tradicionalmente tratadas como externalidades negativas, né? Então, nesse sentido, em que a gente precisa realmente direcionar mecanismos aqui financeiros, recursos financeiros, para a gente conseguir, né, fazer essa transição, queria que você apresentasse aí a sua visão, né, em relação do que pode ser feito em termos de indução e correção mesmo, né, de mecanismos de mercado ou até governamentais. Perfeito, Maria Cristina. Bom, é um prazer estar com vocês aqui. É muito importante que a questão ambiental passe a ser mais incorporada na ciência econômica, seja do ponto de vista teórico e prático, né? Como você já adiantou, onde que aparece isso hoje na economia clássica são as externalidades negativas, ou seja, os subprodutos prejudiciais que alguma transação econômica entre dois agentes, né, produzindo e consumindo, geram para outros, que nada tem a ver com aquela transação. Então, poluição, por exemplo, é um exemplo clássico, né? Isso tem a ver com o fato de que os custos da produção e do consumo, ou os custos do crescimento econômico, porque o crescimento é um bem, né? A transação econômica é um bem, mas ela também pode vir acompanhada de custos, quando parte dos preços não incorporam esses custos que são meio difusos, né? Então, quando uma empresa produz um bem poluente, e isso não entra na sua contabilidade, esse custo ambiental que ela gera, e nem entra no, portanto, o preço, e o consumidor, ao comprar aquele bem poluente, ele está meio míope naquela transação, ninguém está percebendo o resultado negativo daquela transação. Então, uma forma de tentar fazer com que esse problema de preço, que é uma falha de mercado clássica, passe a ser resolvida, por exemplo, uma forma clássica é por meio do tributo. Criar tributos que, já que o tributo passa a ser um custo, né, da produção, e isso é repassado a preço em algum grau, que esse custo comece a ser incorporado na forma de uma tributação verde. Então, um dos mecanismos que se busca através do governo é por meio de uma reforma tributária ou de reformas tributárias que incorporem nos seus tributos, né, e nos preços a questão ambiental na forma de um custo que todos passem a pagar de forma mais explícita, vamos dizer assim. Maravilha, é super interessante isso, né? Porque essa discussão ela passa muito, eu acho que por priorização, né? Você precisa eleger o que você quer para aí você conseguir desenvolver os mecanismos econômicos, né, a respeito. Então, o que se pretende privilegiar? Quais são os setores, né, para os quais pode-se ou aumentar ou, se não, diminuir a carga tributária? E aí eu acho que um outro lado também da moeda tem toda essa questão tributária, mas tem um lado também de, vamos dizer assim, oportunidades, né, que estão surgindo, ou seja, para onde está hoje migrando esse fluxo de capital em relação a esses projetos SG. E a XP, né, eu acho que tem feito um trabalho que é extremamente interessante, muito voltado também à informação do mercado, né, que é o primeiro passo mesmo. A gente precisa se informar, precisa ler, a partir daí a gente vai para uma segunda fase que é de análise, e aí após a análise a gente consegue também, né, atacar
os pontos que são relevantes, ou mesmo, né, conseguir eleger algumas estratégias. Beatriz, o que você tem visto, ocupando a cadeira que se ocupa, né, na XP em termos de ESG, no que diz respeito ao investidor, né? O que o investidor está procurando? Qual é o perfil desse investidor? Quais são as preferências? Perfeito, Kika. Bom, então, complementando aí um pouco do que o Fábio Klein estava falando, sobre a questão de transparência. Então, que o cliente, o investidor, principalmente, ele não entende muito bem o ESG, né? Então, um dos nossos maiores desafios é justamente essa parte de transparência e conteúdo e passar esse tipo de informação. É extremamente importante para a gente fazer uma education de todos os stakeholders envolvidos. Mas, além disso, a gente percebeu que o cliente final, o nosso investidor pessoa física, ele tem uma atratividade, né? Ele demonstra uma vontade de investir em produtos que são produtos que eles se identificam com as crenças, né? Com de fato a estratégia do produto. Então, por exemplo, quando a gente vai ali para os temáticos, é algo que de fato, né, a pessoa física, o investidor ali, ele prefere com muito mais frequência, porque ele consegue entender o que está por trás, ele consegue entender o setor, ele consegue entender a tese, versus um produto, por exemplo, que você fala que você está integrando o ESG transversalmente em todos os produtos, em todas as tomadas de decisão e tal, o cliente tem dificuldade ainda para enxergar isso na prática, né? Então, por isso que é tão importante. Mas só complementando sobre a parte de como que a gente está vendo a demanda por esse tipo de investimento, hoje em dia, a grande parte, né, onde a gente tem mais engajamento dos clientes, são os clientes abaixo de 30 anos. Então, aquela tese que a gente fala que essa nova geração está vindo com demandas diferentes, né, com perspectivas diferentes, e que, de fato, vai ter aí uma transição de riqueza em que aqueles 30 trilhões de dólares, né, que hoje em dia estão nas mãos dos nossos pais, né, enfim, dos nossos tios, vão passar para esses jovens, de fato, isso é o que a gente está vendo, né, na pessoa física ali, são esses jovens que têm essas perspectivas diferentes. E hoje em dia ele tem um ticket médio mais tímido, né, então é uma pessoa ainda que está tentando subir ali no mercado de trabalho, ainda não tem tanto poder aquisitivo, mas de fato tem um nível maior de engajamento ESG, e esse cliente ele é mais fiel, né, ele tem vontade de participar das coisas e de fato deixar um legado. Então hoje em dia, se a gente for olhar a nossa base, 90% da nossa base é pessoa física, tá? Da nossa base ESG, não da base da XP Total. Então, assim, é um movimento muito positivo, né? E a gente ficou, assim, teve uma surpresa muito positiva quando a gente entendeu que é muito o contrário que aconteceu lá fora. Então, por exemplo, se você for olhar para a Europa, para os Estados Unidos, os investidores institucionais que entraram primeiro, né, que começaram a desenvolver esse tipo de aspecto, esse tipo de consciência. E aí, também, fazendo um paralelo ao que você estava falando de governo, lá fora o governo, ele agia antes, era meio top-down, né, então o governo emitia algum tipo de regulação e os players eram obrigados a aderir. E o que a gente vê aqui no Brasil é o contrário, é o bottom-up, né? Então, óbvio que muito influenciado pela pressão externa, as grandes companhias se mexendo, o mercado financeiro se mexendo. Então, isso eu acho que é muito mais positivo porque a gente não está, em tese, obedecendo algo que foi imposto. É, de fato, todos os stakeholders criando um pouco de consciência, criando essa visão de longo prazo, né? E essa necessidade de você ter um olhar transversal para todas as partes. É muito interessante. Fiquei surpresa até com essa informação sobre os 90% serem aqui investidores, pessoas físicas. Isso me leva a pensar no aspecto da escala, né? A transição que a gente precisa fazer, ela precisa de escala e a gente tem o critério de urgência, né, que para mim são sempre dois aspectos muito relevantes, porque isso também ajuda a definir a nossa agenda de prioridades.
né? Você mencionou dos exemplos lá fora, o que aconteceu lá existe, né, uma discussão também muito específica, eu acho, com quais são as questões, vamos dizer assim, que são relevantes, né, para os players de fora, e também o que faz eles perderem o sono. Né, e aí a gente vai muito também na linha do mudanças climáticas, a questão da transição energética. E aí sempre me ocorre um aspecto que a gente está no Brasil e a gente tem desafios muito próprios, né, em relação ao assunto. A gente está num país em que o saneamento básico está longe, né, de ser aquilo que se espera. A gente tem 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável, 100 milhões de pessoas sem uma rede de coleta de esgoto, né, de uma rede de saneamento. E eu fico pensando muito, né, nas nossas prioridades aqui, como é que a gente está conduzindo a nossa agenda. Fábio Perovic, você que, enfim, né, tem sempre uma visão, acho, tão aguçada, também tão crítica, está sempre tão atualizada em relação aos temas, o que você acha, né, desse movimento aqui no Brasil, se o que a gente está fazendo é algo que é suficiente, se a gente está realmente incorporando e dando voz às questões que realmente são importantes para o nosso país. Bom, antes de mais nada, queria agradecer muito pelo convite de estar aqui nesse painel com essa discussão super em alto nível, e é um prazer estar com todos os demais palestrantes, a Bia, o Fábio, o Alexandre. A companhia de vocês só enriquece esse debate. E obrigado pela pergunta, Kika. Eu costumo dizer que o ESG no mundo inteiro tem sido escrito com S minúsculo. A gente tem, né, estou falando globalmente, dado um foco bastante grande para as questões ambientais e muito menor para as questões sociais. E isso acaba ficando cada vez mais evidente quando a gente fala de Brasil, onde existem desafios sociais muito maiores nos países em que o ESG está mais maduro. Acho que esse é o primeiro aspecto que eu queria colocar. O segundo aspecto que eu queria colocar é que o ESG não tem nada de novo, muito pelo contrário, né? Discussões de sustentabilidade, investimento responsável e etc. tem muitas décadas ou até séculos. Mas ele, com todas essas características e roupagem diferente, esse contexto que ele tem se tratado agora, ele acabou impactando públicos que não tratavam dessas questões anteriormente. Então, o mundo corporativo, no seu primeiro escalão, né, C-level, board, e etc., não tratavam dessas questões, assim como o mercado financeiro não tratava dessas questões em grande escala, né? Eu estou, obviamente, cometendo uma generalização. Então, quando esse público que não dialogava com questões ambientais ou de direitos humanos traz essas questões meio de imediato, porque quase que para essas pessoas que nunca tinham visto o tema antes, é como se tivesse caído um meteoro e de repente era um mundo que sequer falava sobre ESG para um mundo que traz uma série de matérias, reportagens em todos os tipos de mídia diariamente. Então, o jeito mais fácil do brasileiro ter incorporado essas questões ESG é trazer uma pauta internacional e não a pauta local. Então, as questões, por exemplo, de mudança climática são questões internacionais, né? Então, o mundo inteiro tem um desafio grande e, portanto, esse desafio também foi incorporado aqui. Nas questões sociais, talvez o tema em maior evidência no mundo seja a equidade de gênero. Afinal, metade do mundo é homem, metade do mundo é mulher. Então, quando a gente trata das questões sociais, a questão de diversidade e equidade de gênero aparece em primeiro lugar. E com isso, a gente tem cometido dois grandes erros. O primeiro é estar deixando um monte de outros assuntos de lado. As questões ambientais não se resumem à mudança climática. A gente não está tratando de água, não está tratando de biodiversidade, não está tratando de economia circular, não está tratando de uma série de questões. E nas questões sociais, a gente também está deixando de lado uma série de temáticas como acidente no trabalho, como desigualdade social, como, enfim,
proteção de dados e uma série de outras questões que poderiam estar incorporadas na agenda prioritária do ESG. Isso sem falar de corrupção endêmica, uma série de outras questões de governança. E em se tratando de Brasil especificamente, a gente deveria estar escrevendo ESG com S mega maiúsculo, né? A gente tem talvez o país mais racista do mundo, a gente o país mais transfóbico do mundo, é o segundo entre o G20 que mais tem acidente fatal no trabalho, é o sétimo mais desigual do mundo, mas essa agenda não chegou nessa discussão ainda, infelizmente. Então, a gente tem tratado o ESG, enfim, além de ser com S minúsculo, a gente trata de pouquíssimos assuntos e ainda numa agenda muito mais transversal do que local e muito mais internacional do que brasileira. É isso aí. Falando o que tem que ser dito, Fábio, eu tenho uma percepção também muito parecida em relação ao S, né? Eu acho que num país que tem a desigualdade que a gente tem as questões todas endêmicas, né, sociais, o S acaba sempre sendo relegado para um segundo plano, né? Eu venho da área, né, de direito ambiental, então é inevitável a gente acabar fazendo esse paralelo. Quando a gente pensa que o licenciamento ambiental, apesar de ter o nome ambiental, ele acaba abarcando uma série de aspectos sociais. Se a gente for olhar no norte do país, às vezes 80% das licenças ambientais têm condicionantes sociais e não condicionantes ambiental, muito embora, né, seja um instrumento para licenciamento ambiental. Eu acho que isso, no fim, acaba mostrando como o S, ele é uma agenda que não tem, vamos dizer assim, um dono tão, vamos dizer assim, tão claro, né? Ele acaba sendo sempre colocado em outras agendas e muitas vezes não assumindo o protagonismo que seria necessário. E, Alexandre, o que eu queria ouvir um pouquinho de você em termos, né, de regulação, eu acho que a gente pensando um pouco mais, né, papel da CVM, o que a CVM, né, tem visto, quais são as linhas também de preocupação. A gente sabe que a CVM também, como a P3, a gente vê vários órgãos, né, eu digo agências relacionadas às questões financeiras, né, e a questão também empresarial, que tem se mobilizado muito em relação ao tema. A gente, né, sabe aí de todo o trabalho em relação à revisão da instrução 480, né, no que diz respeito também à inclusão de aspectos socioambientais, mas a gente queria ouvir um pouquinho também, né, como é que você tem enxergado isso, e aí também institucionalmente, né, qual que é a visão? Obrigado, Kika. Um prazer aqui estar com vocês. Obrigado pelo convite. Já faço a primeira ressalva de praxe de que as minhas ponderações aqui de agora, elas são opiniões meramente pessoais e não necessariamente se confundem com uma posição institucional da CVM. De todo modo, como diretor da CVM, a gente acaba, ainda que sendo impressões pessoais, sempre válido e útil para todo mundo que a gente compartilhe um pouco das nossas visões com o mercado em geral. No plano regulatório, Kika, a gente tem uma abordagem baseada num que a gente chama de regime informacional. A gente não tem, e sequer teríamos a rigor, competência legal e também, diria, técnica, para exigir específicas e determinadas práticas ou abordagens sobre temas tão relevantes, tão atuais, tão demandados pelo mercado, como a pauta ESG, e faço coro e corroboro todas as ponderações que a Bia, o Klein e o Perovitch fizeram anteriormente. A gente, dentro dessa abordagem regulatória de transparência, de prestigiar o regime informacional que as companhias abertas têm a obrigação de apresentar para o mercado e para o público em geral, a gente tem uma preocupação especial com as questões de diversidade nos cargos de administração, com a questão de diversidade do corpo de colaboradores das companhias abertas, de modo que, ainda que não possamos
prescritivamente, como diversas jurisdições estrangeiras fizeram. A gente ainda não está tão avançado assim. A nossa abordagem, como uma primeira abordagem, de forma cautelosa e consensual com o mercado, ela passa inicialmente por uma abordagem a gente chama na regulação de pratique ou explique, né? De modo que a gente tem um primeiro objetivo, que é jogar luz sobre assuntos específicos que, anteriormente, pela nossa instrução 480, que é a instrução que regula o regime de informação das companhias abertas, assuntos específicos relativos a questões ambientais, sociais e de governança, às vezes ficavam um pouco dispersos, ou um pouco perdidos no meio de outros grandes campos, outros grandes tópicos, também igualmente importantes. Então, uma das reformas que a gente recentemente está promovendo, no gerúndio mesmo, porque concluímos uma audiência pública e editaremos em breve uma instrução, no caso agora uma resolução, para promover alterações na 480, justamente com essa abordagem mais destacada da pauta ESG. Com uma referência curiosa também, acho que a Bia tangenciou o assunto com muita propriedade, de que trata-se, na verdade, de uma demanda do mercado, né? A gente não está aqui como regulador impondo ou exigindo alguma coisa que tenha surgido por uma demanda, uma autocombustão do poder público, do regulador, demandando uma determinada informação. Isso vem do mercado. Tanto vem do mercado, tanto vem dos principais grupos investidores, que o que a gente tem, e aí é um exemplo fantástico que a gente tem para dar, muito recente. Na semana passada, a Anbima, dentro do espectro ali de autorregulação, ela submeteu à audiência pública um código de fundos autossustentáveis, ou seja, requisitos que, e agora não mais especificamente falando da indústria de companhias abertas, uma indústria claramente muito relevante e com alto impacto, inclusive ambiental, inclusive social, e nem se fala em termos de governança. Mas é interessante a gente ver que indústrias que, em tese, pelo menos não de forma muito clara ou muito direta, não são ali exatamente motores no sentido de agentes diretamente relevantes, no sentido de que não são os fundos que mantêm as fábricas, não são os fundos que selecionam diretamente os seus próprios colaboradores, em sentido de diversidade, questões de igualdade de gênero e por aí vai. Os fundos, eles têm uma outra função, eu diria que muitas vezes até mesmo mais relevante e como um instrumento de pressão ainda maior, porque em larga medida são os veículos que financiam tudo que se segue. É o veículo que financia a determinada companhia aberta, que pode ter uma determinada atividade que produz muito carbono, que produz uma atividade ou que é norteada por uma pauta não muito consciente do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de governança. Então, é muito saudável ver que a regulação que se propõe, e que em breve teremos aí já em pleno vigor, ela vem, na verdade, precedida de um movimento dos próprios investidores, do próprio ambiente privado que financia tanto as companhias abertas quanto a indústria de fundos de investimento, muito atento e já na prática demandando e cobrando das companhias informações, né? E, bom, deixaria para uma segunda intervenção minha aqui os próximos temas super quentes e polêmicos de greenwashing e por aí vai. Até porque eu estou aqui muito mais, eu diria, para aprender do que propriamente para, enfim, ensinar o que quer que seja para os nossos ouvintes. Obrigada, Alexandre. Acho que todos nós estamos aqui aprendendo, né? Acho que cada um tem uma visão aqui um pouco distinta, formação diferente, então é super rico esse debate, né? Eu sou advogada, tenho economista, não sei, tem aqui administrador, então eu acho que é super interessante realmente a gente poder ter essa troca de ideias, né?
E aí, mesmo na advocacia, eu vinha acompanhando isso, né, que as primeiras demandas também que surgiram em relação à solicitação de informações, elas vieram de investidores externos e muito preocupados também com a questão reputacional, né? Se a gente for pensar economicamente, as mudanças que a gente sofreu em termos de a precificação e valor de ativo, né, tangível e intangível, já tive casos que eu achei bem curioso em que determinados clientes falaram, olha, não tenho dúvida que isso vai parar em pé sob o ponto de vista legal, mas o custo reputacional é muito alto. Eu não vou entrar por conta da imagem. Isso, há 25 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com direito ambiental, era inimaginável, né? E foi uma conversa que eu tive há 10 anos atrás, já, vamos dizer assim, de pessoas que eram precursoras em relação a esse assunto, e a gente tem visto muito essa mudança. E aí, queria fazer uma pergunta, eu acho que nesse sentido, ainda para a Bia, né, quando a gente olha nessa questão da informação, da possibilidade de comparação, né, da gente ter produtos aqui diferentes, queria entender também um pouco como é que vocês fazem, né, eu acho que essa avaliação em termos de confiabilidade de informação, tanto naquilo que vocês recebem, né, e depois como é que vocês dão tratamento a isso, também sempre pensando nesse papel de inclusão financeira, de educação e até para ajudar os próprios clientes a tomarem as melhores decisões. E aí também é uma outra curiosidade até, né, em termos de seleção, né, de produtos ou até de estratégia, né, o quanto também se olha para o mercado como um todo, por exemplo, saneamento, é uma área, né, que a gente sabe que vai ter aí, tem metas até 2033, a gente tem uma série de áreas que são agora, vamos dizer assim, né, de extrema relevância, que o governo também tem dado mais atenção. Então, Bia, palavra com você. Poxa, pergunta difícil. Eu vou tentar dar uma resumida aqui de como a gente faz o nosso processo na XP. Assim, em termos de produtos, o que a gente montou uma esteira mais robusta foi a parte de fundos. Então, o Fábio Perovic até já deve ter preenchido o nosso questionário, passado na diligência e tudo, mas a gente montou uma esteira, assim, que tem vários passos para, de fato, um produto ir para a nossa plataforma a gente tem um selinho, né, verdinho, assim, quando você está escolhendo os fundos, na listagem de fundos, você consegue utilizar o ESG ali como uma categoria. Óbvio que isso é o que a gente está fazendo hoje em dia para movimentar a indústria. Então, quanto mais a gente expor esse tipo de informação, mais a indústria de fundos, né, a indústria dos gestores, eles vão se sentir pressionados, né, a dar disclosure das informações, incorporar ESG na tomada de decisão e tal. Então, assim, o meu sonho no futuro é que não tenha um investimento tradicional e um investimento ESG. Então, só estou dando esse disclaimer porque não é esse o nosso objetivo na plataforma, né? Falar, poxa, esse é ruim, esse é bom, sabe assim? Então, a gente só está fazendo isso justamente para facilitar a escolha do investidor e fomentar a indústria. Mas a gente tem uma série de etapas nessa esteira de produtos. Então, a primeira etapa é um questionário de 30 perguntas e que a gente fala com todos os gestores e entende como é que funcionam as práticas de integração ESG na prática, né? Então, qual o tipo de tomada de decisão, em que parte da tomada de decisão isso entra, se tem política, qual que é o tipo de formalização, enfim, são 30 perguntas. Aí depois que o gestor ele responde essas 30 perguntas, a gente faz um call de diligência, né, realmente para entender mais a fundo cada um desses pontos, e aí depois esse produto ele passa num comitê. E aí, depois desse comitê, esse produto é considerado um produto ESG, né? E o que a gente pretende fazer no futuro é construir uma régua. E não falar, poxa, esse é ESG, esse não é ESG, porque ESG não é binário. A ideia no futuro é a gente falar assim, poxa, esse aqui está mais avançado, esse aqui ainda
precisa melhorar alguns pontos, esse aqui é um gestor que está em excelência e tal, e justamente a gente ter essa régua para medir esse nível de intensidade de cada um dos gestores. Quando a gente tiver todas essas respostas, a gente vai ter uma base de dados extremamente rica, em que a gente vai poder soltar um manual de boas práticas para ajudar a indústria. A gente vai poder, assim, de um jeito, obviamente, né, com todos os cuidados, mas se a gente começar a dar disclosure dessas práticas no site, imagina ter um ranking de gestores ESG, entendeu? Então, é para cada vez mais a indústria ficar incomodado, quem está sendo deixado para trás ficar incomodado e correr atrás para, de fato, cumprir com esses critérios, e isso vai ficar cada vez mais transparente para o investidor final. Olha, isso porque a pergunta era difícil, hein? Respondeu num respiro só. Eu acho que esse é uma das particularidades, né, do ESG, porque a gente está acostumado a falar em investimento olhando muitas vezes, né, para, enfim, métricas financeiras, numa linguagem também financeira, relacionada à contabilidade, né, não é à toa que hoje tem se discutido muito isso também, como é que você reverte tanto dados financeiros, né, em propostas, ou se não, análises ESG, e vice-versa, né, mesmo fora do país, a gente já tem até as certificações, né, de contabilidade, ESG, então eu acho que é um caminho que está crescendo bastante. Mas tem um outro aspecto ainda, que eu acho que é a pedra no sapato de muita gente, né? Como é que a gente faz para acelerar também essa transição, né? Vamos pegar, por exemplo, a questão da mudança climática, né? Ainda que para a gente o principal ponto aqui, a nossa contribuição seja com relação ao uso da terra, né? Atividades agropecuárias, florestais, a nossa contribuição, diferentemente de vários outros países envolvidos, não vem em razão, né, nem da nossa matriz energética, nem em razão do transporte. Mas é isso, as mudanças climáticas, elas são um fenômeno de efeito global, né, independentemente de onde é gerada a emissão, afeta como um todo. E queria perguntar para o Fábio, como é que a gente pode pensar aqui, né, em alternativas, ou mesmo, novamente, né, voltando um pouco para a questão de instrumentos econômicos, iniciativas, para a gente ter uma transição mais rápida e para fazer a migração também para esses investimentos, né? A gente pega fora do país também, grande parte do dinheiro dos investidores estão em fundos de pensão, né? E a gente começa a ver já também pessoas, né, ou os contribuintes, ou também os gestores desses fundos preocupados com, né, o efeito disso a longo prazo e se a questão climática, por exemplo, outros critérios ESG são considerados, né, na administração desses recursos financeiros e como é que eles podem também ser melhor aplicados. Eu acho que é muito importante, né? Como eu até falei na primeira questão, como é que a gente mexe nos incentivos econômicos para convergir, para que as decisões econômicas levem em conta um ativo incalculável, que talvez seja um ativo ambiental e social, né? Afinal de contas, a economia não é só uma interação entre capital, né, capital físico ou financeiro, e capital humano, que é a visão mais tradicional, né, do que gera crescimento econômico, a produtividade dos fatores sendo a combinação de capital e homem, essa relação máquina-homem, né, que é a visão clássica de como é que se produz. Então, a produtividade do capital humano depende de educação, a produtividade do capital físico depende de inovação, pesquisa e tal. Mas e o capital natural, né, e o capital ambiental? Então, por exemplo, recentemente o próprio FMI está divulgando um estudo que chama Economics of Biodiversity, quer dizer, que a gente começa a ter uma visão um pouco mais integrada na economia para que a gente incorpore de verdade
fatores críticos para um crescimento sustentável, né? Uma lógica que apenas olha o crescimento, então, um objetivo econômico de países crescer mais, claro, crescimento é bom até para gerar mais bem-estar e assim por diante, mas se os custos desse crescimento forem superiores aos benefícios no longo prazo, a gente vai estar penalizando as futuras gerações de forma quase irreversível, né? Então, eu acho que a ciência econômica está começando a fazer esse movimento. E, na prática, eu acho que é muito legal a gente estar aqui conversando sobre essa questão. Onde está acontecendo mais isso na prática? Nos mercados financeiros. Então, e globais, né? Quer dizer, eu acho que isso é talvez a melhor oportunidade na prática, eu diria, que a humanidade está tendo de efetivamente gerar incentivos para que os recursos financeiros, que são componente fundamental do investimento, do mercado de crédito, dos empréstimos, passem a direcionar para boas práticas, né, ambientais, sociais e de governança das empresas. Então, casar a oferta, né, de empresas que se preocupam com isso e revelam essa preocupação com a demanda de consumidores que também se preocupam com isso. Dá um tal do match, né, dá um match entre comprador e vendedor. E o mercado de fundos é a mesma coisa. É um match entre um fundo que também está preocupado em fazer um match de aplicar em setores, empresas que também estão... Quer dizer, existe uma preocupação, assim, agora da humanidade, né? Não é mais o utilitarismo clássico, onde eu faço o que eu quero melhor para mim, e se todo mundo fizer o melhor para si, a gente tem um resultado social coletivo o melhor possível. Não, não é verdade. Essa visão da economia utilitarista já é, de longe, há muito tempo ultrapassada. E a gente vê agora mais do que nunca que os problemas ambientais e sociais que a gente está vivenciando revelam a total falha desse tipo de visão, né? Que seria, vamos dizer, o extremo do liberalismo, né? Onde cada um fazendo o melhor para si, do ponto de vista mais individual, o resultado, a soma disso é o melhor bem-estar coletivo. Não, não é. Se fosse assim, a gente não estaria tendo essa discussão aqui hoje, não estaria falando de ESG, não estaria falando de COP26 e assim por diante. O que a gente está, vamos dizer, acho como humanidade um pouco, vamos dizer, triste ou assim, desapontados, é que essa coisa não está acontecendo tão rápido, né? Eu acho que a gente está correndo atrás de um prejuízo e chegando no tal do ponto de não retorno, né? Não à toa, a Beatriz falou do perfil do investidor mais ESG, gente mais jovem. Não à toa, essa geração mais jovem, você pega uma Greta Thunberg, por exemplo, eles estão gritando por uma ação, porque eles são os que vão pagar o preço lá na frente. Quer dizer, a gente faz a festa, mas quem vai depois limpar a bagunça dessa festa é o pessoal que fica. Quer dizer, no fundo, é um pouco esse movimento, né? Então, a gente tem um movimento interessante acontecendo. O mercado financeiro, acho que está sendo talvez o propulsor na prática desse movimento. Isso é para ontem, né? Mas ainda tem muito para acontecer em termos de ações práticas. E isso envolve uma coordenação de países, relações geopolíticas, de setores empresariais, de governos. Quer dizer, tem que ser uma matriz de interesse comum para que a gente efetivamente avance nessa agenda, que é para ontem. Então, muito bom. E aí a gente entra nessa discussão também, né, de investimentos a curto e longo prazo, porque no final das contas o que a gente está, né, se a gente for fazer uma analogia em termos de investimento, a visão que se tinha também era esse retorno a um prazo mais curto. Externalidades, elas não são computadas, né, nesse tipo de investimento, e não havia também uma interligação, eu acho, tão clara. Hoje a gente tem, né, vamos assim, né, informações muito maiores e muito mais precisas, e a área de ESG também está apontando muito para ajuda de toda a questão digital também, de mapeamento, que isso também permite que a gente integre um pouco mais a ciência nessas análises, que é essencial, né, quando a gente faz aí cenários de transição, precificação, risco climático, você precisa trabalhar aí com modelagens em cima disso, científicas, financeiras, cenário até, né, para uma seguradora conseguir, né, desenvolver o seu produto. Fábio Aperovitch, xará no Fábio, qual que é a sua visão em termos de
diria assim, de gestor, né, também, quando a gente pensa aqui eu acho que obrigações e deveres no que diz respeito ao gestor, a gente teve, não faz muito tempo, uma decisão também, isso aí, depois de 4 anos, geralmente não demoram tanto assim os processos na Inglaterra, mas era um processo até administrativo que chegou à conclusão que realmente incorporar questões ESG fazem parte do dever fiduciário do gestor. Então, se puder contar um pouquinho, como é que você vê também, em que momento que a gente está aqui no Brasil, qual que é o desafio também, né, quando a gente está conversando com investidores, muitas vezes, nessa avaliação, né, de curto e longo prazo, sabendo que muitas vezes tem efeito manada, né, por parte de mercado financeiro. Vamos lá, acho que eu queria começar a resposta comentando um pouco do que a Bia falou na parte dela. Porque eu acho que se a XP estivesse olhando puramente para o retorno financeiro, para fazer tudo o que ela está fazendo, ela teria se dado mal, né? Muito provavelmente, a equipe que ela tem hoje envolvida com a ESG é uma equipe de excelência do ponto de vista global. As pessoas que trabalham na equipe de ESG da XP são espetaculares. Os eventos que a XP faz em relação a ESG são eventos que poderiam estar em Londres, em Nova York, em qualquer lugar do mundo, que custam, enfim, não consigo nem imaginar nem quanto custa, nem a dimensão que é de organizar tudo aquilo. E aí vem a Bia aqui e fala: olha, os investidores não entendem, a grande maioria dos investidores daqui, 90% são pessoas físicas com tickets mais baixos, porque são... Enfim, teoricamente, se a gente pensasse puramente do lado econômico, era para, talvez, ter descontinuado tudo isso. E por que uma empresa responsável como a XP continua com essa agenda? Porque ela entende que existe uma responsabilidade. E essa responsabilidade que existe não é só de ofertar produto, é desenvolver o mercado, porque muitas pessoas acham que inclusão é simplesmente, olha, vou disponibilizar produto com tickets mais baixos e se vira aí, né? Então, acho que não é por aí a questão de responsabilidade. E quando a gente pensa de um ponto de vista mais amplo no mercado de investimentos, é mais ou menos a mesma coisa. Então, se eu pudesse supor, fazer um exercício aqui por 2 minutos, a gente supor que todas essas questões eu achasse tudo mimimi, né? Então, não estou nem aí com mudança climática, não estou nem aí com racismo, homofobia, não estou ligando para nada disso. Tudo isso seja uma bobagem, e eu sou um cara totalmente pragmático e só olho para retorno financeiro e ponto. Muito bem, uma empresa, se eu estou fazendo só uma análise puramente financeira, uma empresa que não esteja enquadrada nessas questões, nessa agenda ESG, que não tem essa cultura ESG, provavelmente ela vai ter muitos percalços à frente. Primeiro, ela vai ter que pagar pelas suas externalidades. Até anteontem ela não pagava. Daqui a pouco ela vai ter que pagar. Então, isso é um custo financeiro para a companhia que eu preciso colocar ali nas minhas projeções. Se ela não participar das questões, das grandes questões da sociedade, e for uma empresa antirracista, uma empresa inclusiva, etc., ela não vai conseguir atrair talentos e reter talentos. Portanto, uma empresa sem pessoas é uma empresa acéfala que vai tomar decisões erradas, vai se tornar uma empresa pior. E assim sucessivamente. Então, ainda que eu não acreditasse em nada disso, eu teria que olhar do ponto de vista puramente financeiro, porque as empresas que estejam na contramão da agenda ESG se tornarão empresas mais onerosas, provavelmente com piores pessoas, assim sucessivamente. E isso sem falar do aspecto regulatório, né, que já foi muito bem colocado aqui nesse painel. O aspecto regulatório está ficando cada vez mais estrito. O fato da gente ter procrastinado a solução de problemas, a gente pode colocar aqui claramente a mudança climática, mas não só, tem levado a cada vez mais regulação, e essa regulação exige cada vez mais esforço, transparência, onera as companhias que estão em outro sentido. Então, a vida daqueles que estão adotando uma agenda ESG está ficando cada vez mais fácil, menos onerosa, vão atrair os melhores talentos, assim sucessivamente. E o reverso também é verdadeiro. Então, se eu não
prezasse essas questões, se eu não fosse uma empresa responsável, se eu não olhasse para essas questões com critério, ainda assim eu deveria olhar com carinho para as empresas que implementam e integram ESG. Muito bom, é um caminho sem volta, né? Quem trabalha com direito, a gente vê esse custo regulatório chegando. Desde transações, às vezes, foram feitas no passado e hoje a legislação mudou, né? Mesmo sabendo daquele passivo, era contabilizado de uma forma e agora tem outro peso. Tem até uma brincadeira que eu faço, eu lembro a primeira auditoria que eu fiz na vida de mineração, aí há muito tempo atrás, chegaram ao final da auditoria, vieram me consultar, olha, tem uma questão ambiental aqui, você podia dar uma olhada. Hoje em dia, as auditorias, a depender do setor, elas começam pela questão ambiental, né, de breaker. Se você não olhar, isso você pode estar comendo uma bola enorme, muitas vezes o passivo, a perspectiva do passivo socioambiental supera o valor do próprio ativo. O nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero conversar com o Alexandre sobre greenwashing, né, tema muito quente, a gente está com notícias recentes até, né, de um trabalho em parceria da agência americana junto com a alemã, em relação também à divulgação de relatórios socioambientais, né, para verificar realmente se lá existe o walk the talk, né, se não tem informações que foram exageradas. Isso é só um exemplo muito recente, porque, né, está na pauta do dia, mas a discussão de greenwashing, ela vem tomando uma escala muito grande, e eu acho que é mais do que natural, ainda mais quando a gente não tem regulações totalmente claras, a gente tem nichos de mercados diferentes, atividades diferentes, mesmo se você olhar uma atividade florestal, né, aqui no Brasil, ou se não um plantio de florestas que seja no hemisfério norte, você tem condições que são totalmente diferentes e né, princípios que são distintos. Alexandre, como é que você tem enxergado né, essa pauta de greenwashing aqui no país? Obrigado, Kika, um ótimo ponto. Acho que uma das várias vantagens que a gente tem de abordar o tema de toda a pauta ESG sob esse viés que eu comentei na minha intervenção há pouco, do viés do regime informacional, uma das várias vantagens desse tipo de abordagem passa muito pelo fato de que a gente, no Brasil especificamente, como reguladores, a gente tem uma larga experiência em monitorar o cumprimento e eventuais distorções ou exageros ou excessivos otimismos divulgados pelas companhias abertas em geral, o que também se aplica, no caso, aos fundos de investimento, que também integram o nosso mandato. De modo que o que né, atualmente se chama de greenwashing, que a rigor basicamente seria uma falha na obrigação tanto da companhia emissora dos valores imobiliários em si, quanto dos administradores dessa companhia que tenham a responsabilidade pela divulgação das informações, de divulgar informações precisas, completas, verdadeiras, acuradas e suficientes para uma tomada de decisão refletida por parte do investidor. Em outras palavras, uma companhia aberta que esteja divulgando no seu formulário de referência determinadas políticas de inclusão, determinados perfis de diversidade dos seus órgãos de administração, dos colaboradores, e que isso, em algum momento, por qualquer motivo, venha a se revelar falso, ou incompleto, ou impreciso, de modo que os próprios investidores tenham sido induzidos a erro, ou seja, os clientes das grandes corretoras, na hora de tomar a decisão, levaram em consideração todo um leque de informações que foram divulgadas pelas companhias, levaram em consideração os respectivos selos que a Bia comentou mais cedo, um dos vários exemplos que existem, esses investidores terão sido induzidos a erro, terão tomado uma decisão baseado em informações falsas, né, ou imprecisas, ou incompletas, o que quer que seja ali o caso concreto. E a CVM tem, historicamente, desde literalmente 1976, anos de constituição da CVM, uma larga experiência em monitorar, seja
como parte dos nossos planos de supervisão baseado em risco, seja com base em denúncias, seja com base em matérias de jornal que indiquem que, eventualmente, alguma informação divulgada não reflita adequadamente a realidade daquela companhia. Então, a gente tem uma série de abordagens que, especificamente falando de greenwashing, a gente tem já de largada todos os elementos, todos os instrumentos necessários para que a gente acompanhe de perto isso, né? De novo, não se está aqui de forma alguma, pelo menos não diretamente, exigindo que uma determinada companhia tenha boas práticas ambientais, sociais ou de governança. O que se exige a partir de agora é que elas expliquem, é que elas informem ao mercado o que elas fazem. Em tese e a princípio, do ponto de vista estritamente regulatório, problema algum, repito, do ponto de vista estritamente regulatório, que a companhia decida informar no seu formulário de referência que ela tem práticas ali antiquadas, poluidoras ou não inclusivas como prática ou como parte da sua cultura. E aí a ponderação do Fábio Operovitch é muito pertinente, porque como essa demanda vem do próprio mercado, vem de fora para dentro, você tem não apenas os investidores olhando com um pouco mais de receio, fazer investimentos em companhias desse tipo, mas você também tem todo um tecido de possíveis colaboradores ou de possíveis prestadores de serviço que não mais se interessarão em ser parte daquilo, né, que precisam do chamado propósito, que precisam de um chamado das missões e valores, que precisam de uma pauta além de uma mera remuneração, além de uma mera política de bônus, para se sentir de fato parte dessa grande nova realidade, né? Isso é uma novidade para todo mundo. Eu que descobri recentemente que me enquadro na geração cringe, estou aqui aprendendo também com os mais novos que não basta mais um belíssimo contra-cheque, um belíssimo bônus de contratação para que aquele novo recurso embarque de corpo e alma no seu empreendimento. Então, sobre greenwashing, Kika, seriam basicamente essas minhas ponderações. E pelo adiantado aqui da hora, agradeço bastante novamente aqui pelo convite e fico sempre à disposição para os próximos. Não, muito interessante. Lá fora a gente já tem visto algumas ações judiciais, né, seja de acionistas, né, outras partes interessadas, seja no que diz respeito à declaração das informações, ou indo um pouco além, né, não declarou, então agora me mostre que você realmente considerou isso, e se não considerou, você não fez uma avaliação pertinente do risco envolvido. Então, a gente tem visto a Austrália tem sido um país bem interessante para esse tipo de claim, tem surgido alguns, e é algo que também, né, tem acompanhado, acho que muito essa discussão sobre litigância estratégica em temas ESG, que a gente tem visto também, eu acho que de um modo geral, é isso. Hoje a sociedade não espera só o regulador também, né, emitir as normas, existe uma cobrança muito maior e tem se feito uma opção mesmo, por uma série de associações em alguns países, por levar temas para o judiciário para realmente, né, começar a promover e fomentar uma litigância estratégica, às vezes como instrumento de pressão, né, para que se possam replicar aí para os países ou fazerem pleitos junto às empresas e junto ao governo. Eu fico aqui tristíssima pelo avançado da hora, estava adorando a conversa, muita coisa para ouvir de vocês que têm uma experiência fantástica, né, em relação ao assunto. Eu acho que a gente já está com tempo, assim, quase no limite, mas se vocês puderem fazer em 30 segundos só um final statement, se vocês quiserem, né, fiquem à vontade, eu acho que seria bem interessante. Então, se o Fábio puder começar, acho que até pela ordem, né, que a gente foi abrindo as perguntas, o Fábio Klein. Não, só queria agradecer Kika, pessoal aí da VX, Rodrigo Sucesso, um prazer aí contribuir com esse debate, fico à disposição. Um abraço. Kika, posso passar a palavra para a Bia, que anunciou aqui no chat que tem um hard stop, ela vai ter que sair daqui a pouquinho, então... Obrigada, Alexandre, super obrigada.
Bom, gente, queria agradecer o convite, Kika pela mediação, queria agradecer todo o pessoal da Viex que fez esse evento acontecer, esse discurso aqui, a nossa discussão de alto nível. E assim, contem comigo sempre que for para falar dessa agenda, o quanto a gente puder levar mais de informação e realmente munir as pessoas para avaliarem os investimentos e realmente entenderem um pouquinho mais sobre a pauta, eu estou, 100% disponível, podem contar comigo. Obrigada, Bia. Fábio Alperovitch. Mais uma vez, queria agradecer, debate super em alto nível. Quanto mais debates desses a gente fizer, melhor, né, para a formação do mercado. E queria terminar com uma provocação que a gente precisa combater uma falsa dicotomia que existe entre sustentabilidade e rentabilidade. Essa é a maneira normal do brasileiro achar que as empresas ou precisam ser rentáveis ou precisam ser sustentáveis, os fundos ou precisam ser rentáveis ou sustentáveis e responsáveis, e assim sucessivamente. A gente precisa discutir mais, debater mais para quebrar essa falsa dicotomia que é falaciosa. Maravilha, obrigada, Fábio. Alexandre? Obrigado, Kika. Agradecer novamente pelo convite. A pauta regulatória é extremamente atenta para essa agenda. Estamos acompanhando literalmente em tempo real tudo que os reguladores lá de fora estão fazendo a respeito. Tudo que o assunto vem sendo discutido lá fora também a gente acompanha com muita proximidade. Então, compartilhar uma mensagem aqui de que também na frente regulatória o assunto tem sido tratado com a mesma atenção e cuidado que a gente já vê todo o mercado, enfim, como um todo, já se mobilizando em torno do tema. Obrigado, Kiko, parabéns a todos pela organização do evento. Show, muitíssimo obrigada, Kika. Te cortei, desculpa. Obrigada, Imagina, Kika. acho que ia fazer só o fechamento, ia só agradecer também individualmente Alexandre, Beatriz, né, Fábio Klein, Fábio Alperovitch e, obviamente, Viex, né, por mais um evento de altíssimo nível. Muito obrigada. Nós que agradecemos a você e ao Veirano, né, Rodrigo? Obrigado demais, é sempre uma satisfação ter todos vocês aqui. E eu queria reforçar, a gente ouviu aqui no final o nosso convidado falando assim, estou à disposição, quando quiserem conversar, a gente está aberto. Todo mundo que termina de falar isso no painel sempre fala e geralmente é uma conversa fiada. Agora, no caso desse grupo aqui, é muito verdade. Toda vez que a gente procurou qualquer um deles aqui, eles nunca se furtaram a estar num debate, num podcast, fazendo artigo. Eu queria deixar todo mundo bem ciente da disponibilidade que esse grupo tem de compartilhar o conhecimento, não só com a Viex, mas é uma elite muito altruísta com tudo aquilo que aprendeu. Muitíssimo obrigada, pessoal. Um abraço.